Olá, meus queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? O Suriname, com o petróleo da margem equatorial, virou uma Dubai. Será que o IBAMA vai permitir o mesmo no Amapá? Os garimpeiros ilegais envenenaram os rios e lagos, adoecendo e matando os índios. O governo Bolsonaro queimou grande parte da Amazônia, do Pantanal. Ministro Ricardo Salles derrubou floresta e vendeu as madeiras de lei nobre. Assistimos muito pouca ação do IBAMA. Se tivesse agido com veemência, o prejuízo não ia ser tão grande. Lógico que tem fiscal do IBAMA idôneo e corajoso, como aquele que multou Bolsonaro e foi exonerado do cargo. Entendemos também que o IBAMA foi muito pressionado e ameaçado. Mas a negativa do IBAMA, no caso das licenças para a Petrobras operar na margem equatorial, é no mínimo estranho. Trata-se, segundo a Agência Nacional de Petróleo, de 30 bilhões de barris de petróleo e gás. Fiz um cálculo rápido, esse petróleo supre o Brasil por 32,8 anos, considerando o nosso consumo diário de 2,5 milhões de barris. O valor desses 30 bilhões de barris de petróleo, considerando o preço do barril hoje, 25 de 3 de 25, em 72,8 dólares, chegamos a 2,1 trilhões de dólares. A Guiana e o Suriname já estão usufruindo dessa riqueza. Suriname e Guiana enriquecem com petróleo a 50 quilômetros de nós, diz Lula em evento no Amapá. O presidente voltou a pressionar para que seja liberada a pesquisa de petróleo na foz do Amazonas. A riqueza na Dubai, vizinha do Brasil, é como se o país tivesse ganho na loteria. Iniciado em 2019, essa exploração transformou a antiga colônia britânica em uma das economias que mais cresce no mundo. Será que a região norte é mais pobre do Brasil, onde se localiza a margem equatorial, vai perder seu passaporte para o futuro? A Guiana é um país localizado no norte da América do Sul, entre Suriname e a Venezuela. E as reservas de petróleo na margem equatoriais da Petrobras são as maiores. No pré-sal do Sudeste, Michel Temer, com a PEC do trilhão, isentou as petroleiras estrangeiras em R$ 1 trilhão em impostos. Lá se foi o royalty do pré-sal que Lula, através da sua lei de partilha, designava 75% do royalty para a educação e 25% para a saúde. Com a PEC do trilhão, Temer, Bolsonaro, usando a isenção da PEC do trilhão, permite que a Shell produza 400 mil barris de petróleo por dia, sem pagar imposto algum. Esse petróleo é suficiente para abastecer a Grécia com folgas. E não é só o IBAMA que nega licença para a Petrobras. O Greenpeace financia expedição para evitar a exploração de petróleo pelo Brasil na margem equatorial. Empresas multinacionais como a ExxonMobil e Total já estão explorando petróleo na Guiana Francesa, na margem equatorial, desde 2019. Um estudo financiado pelo Greenpeace Brasil e conduzido pelo Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá, IEPA, tenta impedir que o Brasil e a Petrobras explorem o petróleo da margem equatorial, chamada pela ONG de Foz do Amazonas. Lembrando que a Foz do Amazonas fica a 500 quilômetros da margem equatorial. A Petrobras ganhou 5 prêmios ao CT, considerado o Oscar da indústria do petróleo, dentre eles por desenvolvimento inédito da tecnologia de produção de petróleo em águas profundas e no pré-sal. Com certeza, a ExxonMobil e Total
estão utilizando a tecnologia da Petrobras, até porque não existe outra. É inédita a tecnologia da Petrobras para águas profundas e pré-sal. A Petrobras opera no pré-sal no Sudeste há mais de 15 anos, produzindo 78% do petróleo da Petrobras sem nenhum acidente. Lembrando que o pré-sal do Sudeste abrange Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santos, um dos maiores e mais importantes balneários, rico em fauna e flora e de espécies marinhas raras. Repito, a Petrobras opera sem nenhum acidente. Não existe petróleo, não existe hipótese desse petróleo ficar no fundo do mar. Ou a Petrobras opera na região, ou uma petroleira estrangeira toma conta do negócio. E no Brasil não precisa ter guerra para se apossarem de nosso petróleo. A ANP, criada por FHC, realiza os leilões de petróleo que consideramos a venda do bilhete premiado. O Brasil precisa acabar com os leilões de petróleo e com a venda do petróleo bruto. Temos que vender produtos com valor agregado, como a gasolina, diesel, querosene de aviação, produtos petroquímicos, o filé mignon da indústria do petróleo, e deixar de ser fornecedor de matéria-prima. E para quem não sabe, o Brasil é dos países que mais investe em energias renováveis ou energias limpas. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.